Bom dia, meus queridos do sétimo ano. Muito bem, muito bem, muito bem. Na aula passada, nós fizemos uma visita virtual ao Museu das Invenções, né? Foi muito legal, muito divertido. Aprendemos bastante coisas curiosas. Descobrimos que o macarrão de espuma que flutua na piscina foi uma invenção de um brasileiro, né? E é vendido no mundo inteiro, muito incrível. E algumas invenções absurdas, bizarras, e algumas invenções bastante úteis, né? Então, vamos agora colocar na página 12, tá? Então, vamos lá. Virem a página aí. Deixa eu ver o barulhinho. Cadê o barulhinho do livro abrindo? Agora da página. Isso, página 10. Página 11. Página 12. Achou! Página 12. Vamos lá. Então, acompanhe a leitura comigo aí, meus caros alunos. Durante o Renascimento, algumas técnicas artísticas foram inovadas e aperfeiçoadas, tornando-se características desse período. Na pintura, por exemplo, a tinta a óleo permitiu o uso de novas cores e tonalidades, que possibilitou aos artistas que representassem as figuras humanas com mais detalhes e volume. Então, quando a gente vê a Mona Lisa, que já foi pintada a óleo, a gente consegue perceber na Mona Lisa os detalhes da profundidade, volume no rosto dela, devido à tinta a óleo, né? Então, pessoal, no caso da Mona Lisa, a gente vê que ela já tem um efeito tridimensional na pintura. A gente percebe aqui embaixo do queixo dela a sombra no pescoço. Isso foi possível graças à tinta a óleo, porque era uma tinta em que demorava para secar. Então, dava para os pintores da Renascença desenvolverem uma técnica que se chama chiaroscuro. Então, essa técnica chiaroscuro consiste no quê? Esse degradê de cores, né? Esse degradê de sombra do claro para o escuro, do escuro para o claro, que dá a impressão de tridimensionalidade. E isso era possível porque a tinta a óleo demorava para ser. Já que estamos falando de um exemplo da Mona Lisa, né? Então vamos lá. As técnicas de pinturas que viabilizaram a representação de profundidade e volume são o chiaroscuro, palavra italiana que significa claro e escuro. Chiaroscuro, que cria contraste entre luz e sombra, e perspectiva, que cria a ilusão de tridimensionalidade, né? A obra Mona Lisa, por exemplo, também conhecida como La Gioconda, de Leonardo da Vinci, pode ser usada como exemplo para compreendermos o aperfeiçoamento de composições nas pinturas renascentistas, nas quais foram utilizadas as técnicas de perspectiva de chiaro e escuro. Então, olha no queixo dela, olha na maçã do rosto, olha nas mãos, olha na dobra das roupas, toda a técnica do chiaro escuro, esse degradê que dá a impressão que a roupa está dobrada mesmo, que o dedo tem uma flexibilidade ali no dedo, que tem um volume no pescoço, né? Tem uma curvatura no pescoço, que é volumoso, o queixo, a bochecha, ok? O quadro foi pintado com tinta a óleo, que demora para secar. Esse tempo de secagem, que não era possível com as técnicas de pintura anteriores, como a têmpera, por exemplo, facilita o retoque da pintura, a mistura das tonalidades de cores. Então, como demorava para secar, dava para fazer esse degradê de cores. Porque com as outras tintas, as outras técnicas, enquanto você estava fazendo o degradê, misturando para fazer o claro e escuro, essas tonalidades, a tinta tinha secado, aí já era. A composição da obra é piramidal, ou seja, os elementos presentes na pintura estão organizados de forma de triângulo. Então, se vocês olharem ali, se vocês traçarem uma linha da topo da cabeça da Mona Lisa até ali os cotovelos dela, vocês vão ver que vão formar um triângulo, certo? É assim que é organizado o espaço da pintura. A cabeça e a vértice seria a ponta e as bases seriam o quadril da Mona Lisa. Da Vinci usou a técnica do esfumato, que consiste em amenizar os contornos das formas por meio de uso das sombras. Se vocês olharem, a Mona Lisa não tem contorno, ela não tem linha de contorno. Então, ele pegava tinta, esfumaçava, esfregava o pincel quase seco e fazia com que tivesse essa impressão que não tinha linha. E realmente não tinha, ele desmanchava a linha. Ele fazia com que a linha se desmanchasse com o pincel,
seco, esfumaçando e, tipo, porque realmente as figuras não têm, as figuras da vida real, os elementos na vida real, os elementos tridimensionais não têm contorno. Eu não tenho um contorno, nosso corpo não é contornado. A gente percebe por causa da luz e da sombra o seu contorno, ok? Já na página 13 tem a pintura da Mona Lisa, à esquerda, original, La Gioconda, feita em Leonardo da Vinci viveu entre 1903 e até 1919, desculpa. Pintura a óleo sobre madeira, né? Muita gente pensa que é tela, mas foi pintada sobre a madeira. Do lado tem uma pintura da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, a óleo sobre tela, tá? O que vocês vão fazer? Em Sobre a Mona Lisa, de que modo o artista utilizou as técnicas de pinturas típicas do Renascimento? Então, quais são as técnicas de pintura típica do Renascimento? Vamos pensar. Observe as duas pinturas, retrato Lisa Gennardi. Quando comparadas, é possível perceber o desenvolvimento das técnicas usadas na Mona Lisa? Então, a pintura do lado, ela tem as mesmas técnicas utilizadas na Mona Lisa? Claro, escuro, o esfumato, que é o esfuminho. Tudo bem? Muito bem. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar uma folha avulsa. E vão desenhar a Mona Lisa da forma de vocês, tá? Do estilo de vocês. E aí, vocês vão usar essa técnica de esfumaçado. A gente já fez várias vezes, raspando a pontinha do lápis, esfregando o dedinho com algodão, fazendo o esfumato no queixo, nas dobras da roupa, ok? Esse é o exercício. Pode ser em preto e branco, mas fazendo o esfumadinho com grafite com lápis. Então, passando o dedinho, passando um algodãozinho no pozinho do grafite, nos detalhes onde vocês observem aí na Mona Lisa exista essa sombra, ok? Um grande beijo para vocês. Na próxima aula eu quero ver essa atividade pronta para nós compararmos, nós falarmos a respeito e vermos na Mona Lisa se vocês acertaram as sombras nos locais indicados. Um grande beijo. Até a próxima.